Sua criação é ótima, Tony, mas minha armadura é superior à sua. Você solucionou o problema do gelo? Problema do gelo? A minha armadura aguenta. Fala aí, pessoal, beleza? Se você quer resolver o problema do gelo, então vem comigo nesse vídeo que vou mostrar como medir a temperatura e umidade usando o sensor DHT11 no Arduino. Bora ver. Eu tô aqui no manual do componente e no meu projeto eu uso 3 sensores DHT11, que é esse sensor aqui. Ele mede umidade e temperatura do ambiente em volta. Nas especificações técnicas aqui, a gente pode ver que ele mede os range aqui, né, de umidade e temperatura. Então, em umidade, vai de 20% a 90%, umidade relativa, e temperatura de 0 graus a 50 graus Celsius. A precisão da umidade é de mais ou menos 5%, e a precisão da temperatura é mais ou menos 2%. A resolução que ele mede é de 1, ou seja, de 1 em 1. Então, 20, 21, 22, né? Então, não tem casas decimais aqui. E aí, como vocês puderam ver, ele tem 4 pinos. Aqui tem mais especificação mais detalhada, mas a ligação típica dele, né, é essa ligação aqui. Ele tem 4 pinos, mas basicamente a gente usa só 3. Então tem o pino 1, vai ligado no positivo, o pino 2 é o pino do sinal e o pino 4 vai no negativo. No pino 2 aqui, a gente liga um resistor de 5 kΩ ou 10 kΩ, geralmente é o mais utilizado. Mas na maioria dos casos, vocês vão se deparar com um módulo DHT11 e não com um sensor puro, né? E foi esse módulo que eu usei no meu projeto. Geralmente a gente usa ele porque ele já vem com o resistor e só com os 3 pinos que são utilizados. Existe o DHT22 também, que é uma evolução do DHT11, mas eu não usei ele aqui porque eu não tinha. Então eu acabei usando o que eu tinha, que era o 11. Eu usei ele mesmo e me atende muito bem para o que eu preciso aqui. No meu projeto eu uso 3 sensores, porque eu tenho as medições de dentro da casa, de fora da casa e do próprio sistema. Mostrando o código aqui no Arduino, basicamente a gente precisa instalar essa biblioteca, que é o DHT11. É só vir aqui e pesquisar por DHT11. Eu instalei essa daqui e tem que incluir ela aqui. Tem até um código de exemplo e tal, mas aqui está simplificado para eu mostrar como que é o funcionamento dela. Bem, aqui a gente tem a definição do pino. Botei no pino 3. E aqui a gente declara o DHT11, o sensor, passando o pino que a gente está usando. Então ele vai fazer a medição nesse pino. No setup aqui eu só estou botando a porta serial para iniciar a comunicação aqui para a gente ver ele respondendo. Aí aqui no loop, que é onde acontece mesmo o programa, aqui eu botei as medições de tempo entre as leituras, só para vocês terem ideia do que eu precisei fazer no meu caso aqui, tá? Por quê? Porque ele leva um tempo para ler o sensor. Enquanto ele está lendo, todo o restante permanece parado, basicamente, né? Do sistema, do programa. Então, eu botei essas medições aqui só para a gente ver como que acontece. Então, aqui eu pego o tempo inicial, faço a leitura da temperatura do sensor, leio o tempo que demorou a temperatura aqui para ser medida, leio a umidade, meço aqui o tempo que demorou para ler a umidade. Aí eu printo aqui na tela, né, na serial, o tempo, a umidade, o tempo que demorou para medir a temperatura, o tempo que demorou para medir a umidade e o tempo total. E aqui embaixo, os valores reais, né? Aqui eu botei só um opcional aqui, mas vocês vão ver que não precisa nem eu botar delay para vocês verem o quanto demora, né, para executar. Então, se eu mostrar aqui o serial, a porta serial, ó, já dá para ver que ele está medindo lá. Então, pegando um exemplo aqui qualquer, tempo da temperatura aqui, da medição de temperatura, 522 milissegundos, tempo de leitura da umidade, 521 milissegundos. Então, somando tudo dá 1044. Claro que a conta aqui não está exata, porque deve ter passado 1 milissegundo aqui na hora de printar aqui, né? Então, 1044, ou seja, 1 segundo que demorou para ler, para fazer a leitura dos dois valores, da temperatura e da umidade. Aqui aparece, ó, valor da temperatura e umidade. E aí ele continua rodando. No caso aqui, basicamente, né, ó, se você ver a diferença entre um e o outro, entre as leituras aqui, ó, 1 segundo, ó, 29, 30, 31, 32, então tá indo basicamente de 1 segundo, que é o tempo que ele demora. Isso é para vocês verem, por isso que eu tirei o delay aqui, não tem delay nenhum. O único delay que tem é a de leitura dos sensores. E aí ele printa aqui na tela.
Agora eu vou mostrar a leitura do sensor de forma síncrona. No meu projeto, eu tenho muitos sensores e eu coloquei para o sistema responder as informações que eu preciso de todas as leituras a cada 10 segundos. Na verdade, eu botei 9 segundos e deixei 1 segundo para a leitura dos sensores. Só que eu tenho muitos sensores. Quando estava de forma síncrona, a medição de todos os sensores estava levando entre 7 e 8 segundos para acontecer. Então, na verdade, o Arduino estava me respondendo em 18 segundos e não em 10. Então, ele passava 10 segundos esperando e quando ele ia responder, ele lia sensor por sensor, só que cada leitura levava um tempo. E pela quantidade de sensor, somava quase 8 segundos na medição de todos eles e o tempo de resposta, junto com o tempo de resposta. Por isso, a minha ideia foi colocar todos os sensores possíveis de forma assíncrona. Ou seja, os sensores iam ficar lendo de tempo em tempo e quando eu precisasse responder desses 10 segundos, eu ia e pegava apenas os valores já lidos pelos sensores. Ou seja, enquanto o programa está rodando, os sensores também estão sendo lidos ao mesmo tempo, sem interromper a execução do programa dentro do Arduino. Explicando aqui sobre a forma assíncrona do DHT11. Para fazer essa leitura, tem uma biblioteca aqui que é DHT11. É só procurar por DHT11 e vai ter aqui, ó, DHT Sensors Non-Blocking. Então, ela lê sem bloquear a execução do programa. Então, explicando aqui, eu importo a biblioteca. Ela tem um exemplo, tá? Dá para importar um exemplo aqui, mas esse código que eu estou mostrando aqui, eu peguei baseado no exemplo que já tem lá. Então, aqui eu defini, tá, a mesma coisa que o anterior, né? Como vocês podem ver, o pino 13. Define o sensor aqui no pino 13. Aí, aqui, essa biblioteca, ela já dá possibilidade de você botar outro sensor aqui. Então tem o DHT, o 11, se eu quiser eu posso usar o 22, por exemplo, mas eu estou usando o 11. Aí aqui, o que eu fiz? Eu adicionei duas variáveis, uma para temperatura, uma para umidade. Aqui só inicia a conexão serial. E no loop aqui, o que eu fiz? Eu criei uma função para ler os dados do sensor. E praticamente sem delay também, só para vocês entenderem como que vai funcionar aqui. Toda vez que o loop roda, ele vai lá e lê o sensor. E aí eu posso executar outras coisas. O que ele faz nessa leitura aqui, nessa função que ele lê? Pega o tempo inicial, aí aqui a gente faz uma leitura a cada 4 segundos. Por quê? Porque o sensor, ele só está pronto para leitura de 1 em 1 segundo, conforme o manual. Mas eu coloquei aqui como 4 segundos para ficar mais garantido, digamos assim. E no meu caso, como é de 10 em 10 segundos, não tem problema eu ler de 4 em 4. Não vai fazer diferença. Então, o que ele verifica aqui? Passou 4 segundos? Passou. E isso aqui, ó, toda vez ele executa esse código, tá? Toda vez que roda o programa no Arduino. Então, passou 4 segundos desde o início que eu comecei a ler, passou. Beleza. Passou outra verificação. Eu tenho alguma leitura desse sensor? Tenho. Então eu vou mostrar aqui na tela. Daqui vai ficar melhor mais explicado quando eu botar para rodar. Mas qual é a execução dele aqui? Passou os 4 segundos, ele lê. O que eu passo aqui na hora de ler? Eu passo aquelas variáveis que eu criei lá em cima como com um ponteiro. Então, na verdade, ele vai passar as variáveis já alterando o valor delas. E aí, aqui, eu basicamente só leio e mostro na serial. Eu botei essa medição aqui, ó, tempo inicial aqui, só para vocês verem o quanto tempo demorou para executar essa medição aqui. E aí, a gente compara com o anterior. Aqui, o tempo inicial e aqui, o tempo total que levou. Só para printar aqui. Então, vamos ver aqui na serial como que está acontecendo aqui. Ó. Ele fez uma leitura. Olha o tempo de leitura do sensor. 2 milissegundos. Isso aqui não é 2 segundos. É 2 milissegundos. Se vocês repararem aqui, ó, ele está levando de 4 em 4 segundos para fazer a leitura. Ó. 6 segundos, 10 segundos, 14 segundos. Por quê? Porque é o tempo que eu defini aqui. Então, de 4 em 4 segundos, ele está fazendo uma leitura para mim. Só que o programa, ele está rodando aqui a todo instante. De 1 em 1 milissegundo, o programa está rodando. Só que a função, ela só está executando a leitura de fato depois dos 4 segundos. Beleza? E por que a leitura está rápida aqui? Porque a biblioteca, ela vai fazendo a medição do sensor enquanto ele está disponível para ser lido. Então, tipo assim, ele manda uma mensagem falando: me dá a leitura do sinal aí, de temperatura e umidade. Aí ele fala: não tô pronto não. Aí ele não executa nada. Aí depois ele tenta de novo. E vai fazendo assim. Quando ele tá pronto, aí ele vai e coloca os valores nas variáveis que eu passei aqui. E aí ele consegue me dar esse valor. Ou seja, a qualquer momento do programa aqui, eu consigo pegar um valor que está na variável. Não necessariamente é um valor que foi lido agora, mas ele com certeza foi lido nos últimos 4 segundos. Então é um valor atualizado.
Ou seja, ele vai sendo atualizado aqui até o momento que eu preciso do valor que tá lá e só pego o último que foi lido, não necessariamente o que foi lido há 1 segundo atrás, entendeu? Como no meu caso é de 10 em 10 segundos, 4 segundos é tranquilo. E como é um valor que não varia absurdamente em 4 segundos ou 10 segundos, você não vai ter uma queda ou um aumento absurdo de temperatura aqui e de umidade, né? É muito gradual, então é tranquilo ler nesse tempo. E é isso, pessoal. Lembrando que o código, o circuito e todas as referências estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar aqui nos comentários. Já aproveita e deixa seu like e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.